meu caro Mitre. Professor, o governo nesse final de semana anunciou que até julho a reforma da Previdência estará aprovada e tal. Acho que um otimismo incrível, né? Vamos dizer até o fim do ano. Se a reforma da Previdência estiver aprovada até o fim do ano, que efeitos objetivos isto terá na economia? E vamos pensar no contrário também. E se ela naufragar? Bom, contando que vai aprovar até o final do ano e uma reforma ambiciosa. Uma reforma razoável. A qualidade da reforma é importante. Olha, são várias questões aqui. A gente está falando de uma arrumação da macroeconomia, aquele medo de dinâmica de dívida pública explosiva, que era o medo que surgiu no início do ano passado, né? O medo de espiral inflacionário porque as contas públicas não fecham, porque a dívida pública explode, daí dá medo de calote, dá medo de espiral de dívida. Quer dizer, a reforma da Previdência, ela é muito importante para reduzir esse risco. A reforma da Previdência, ela tem outros impactos também, de ajudar a aumentar a taxa de poupança na economia, que é, né, a taxa de poupança baixa, uma das razões da gente ter taxa de juros tão elevada. E baixo crescimento. Posso te pedir para traduzir o que é aumentar a taxa de poupança com a Previdência mais restritiva? Tem duas coisas aqui. As pessoas vão ter que se arrumar dinheiro para se segurar lá na frente, isso? Tem duas coisas aqui. Como a China? Não, tem duas coisas aqui. Uma é a própria poupança do governo. O governo despoupa, né? O governo gasta mais do que arrecada. Então, é uma forma de reduzir esse gap. Então, reduzir essa pressão do lado do governo. A outra coisa é, de fato, estimular as pessoas a poupar. O que a gente tem no Brasil, que os especialistas chamam de taxa de reposição, que é o quanto você vai ter de aposentadoria em relação ao seu salário na ativa, essa taxa de reposição do Brasil é muito acima da experiência mundial. Então, a gente está falando... É muito acima, perdão. Vê se você concorda comigo. Porque 80% da Previdência é salário mínimo. Quer dizer, você quer que a Previdência pague menos do que o salário mínimo? Não se trata disso. Eu acho assim, tem formas... Quando a gente olha a Previdência, a gente tem muitos grupos ali que são mais privilegiados. Eu acho que dá para fazer uma reforma que a gente consegue ter um impacto maior nesses grupos. Eu acho que o desenho do governo não vai ter reforma perfeita. Não existe isso. Não existe reforma neutra, não existe reforma perfeita. Mas tem alguns pilares ali que o governo está perseguindo que são importantes, né? Tem sim uma certa preservação dos grupos vulneráveis, tem sim. Os números que o noticiário expõe de vez em quando situam em determinados bolsões setor público, por exemplo, proporção de privilégios. Mas eu queria resgatar, a pergunta do Mito para responder também. 80% que recebe salário mínimo. Posso resgatar as perguntas dele? Mas o peso deles no conjunto do problema é relativamente grande. O Janete foi provocado pela pergunta e não respondeu, por favor. O que eu acho que tem que ser analisado também é a trajetória exponencial de crescimento da despesa de previdência. Em 2013 era 50 bilhões de reais. Esse ano já são 150. E se não for corrigido, é 180, 230, 300. É impagável. Nós vamos chegar num momento, não dá mais para pagar. Agora, diante da outra lei que já aprovada, do limite dos gastos, o que acontece? E aí que é o dramático. Presta atenção. Se você tem um limite global e a Previdência continua crescendo, ela vai comer tudo. Ela vai comer saúde, educação, segurança, etc. E aí a sociedade vai começar a reagir. Mas olha não pode. Como é mais complicado, como é muito complicado. E me permita só terminar uma conclusão. O que você está fazendo entre Previdência e Educação? Você está investindo no passado em vez de investir no futuro. E aí nós vamos estar prejudicando a história do nosso país, daqui a 30, 40 anos, uma má educação em troca de um sistema de previdência pagando aposentados que não vai ter dinheiro para todo mundo. Nós temos 2 minutos apenas. Foi uma pergunta, tiro curto. É uma constatação e uma pergunta. A coisa é muito, muito complicada. Recentemente o Estadão publicou que a dívida dos estados com a Previdência soma 100 bilhões de reais. Se o déficit desse ano foi 150, tem só 50. Tem outro dado. Só 50
que é do sistema. O resto é os estados que não pagam o que deveriam pagar. Outra coisa, você está colocando um terrível dilema verdadeiro. Que é o conflito distributivo. Conflito distributivo. Mais do que isso, educação com os jovens e os velhos. Se você não segura os velhos, você vai fazer uma proteção social dos baixos dos viadutos, porque a Previdência é distribuição de renda no Brasil e é proteção social. Ela tem outras funções. Vou exercer meu comando aqui. Você quer formular a pergunta ou eu só queria emitir o conceito? Essa formação e quero perguntar, coitados, como é que resolve esse dilema. Bom, você queria fazer uma questão, então eu te peço já para responder, Janete, em seguida, e temos que encerrar. Era um dado só, assim, o déficit atuarial da Previdência dos estados é 50% do PIB, do governo federal, 20% do PIB, funcionalismo. É óbvio que, assim, não tem jeito, né? A gente está envelhecendo rápido, não tem mais jeito. Eu acho assim, a Previdência, ela não deveria, ao meu ver, ser uma política... não deveria ser um instrumento para... Seguridade social. Para distribuição de renda. Quer dizer, eu acho que a gente tem que melhorar a Previdência para melhorar a distribuição de renda, mas concretamente os grupos vulneráveis vão depender de outras políticas, como o Bolsa Família, enfim, eu acho que tem outros instrumentos. A gente não pode contaminar essas duas coisas. Eu acho que tem que deixar estanque. Percebeu que não deu conta, que tem um grupo vulnerável, aumenta o Bolsa Família, reavalia, redesenha e tal. Agora, e de novo, não vai ter a reforma perfeita, né? A crítica, se eu tiver que fazer em relação ao que está sendo encaminhado, é que eu acho que tem que mexer com militares, por exemplo. Claro, né? Tem que ser para todos. Tem que mexer com todo mundo, né? Todos são iguais. Com as categorias, com o Congresso, com parlamentares. Tem que ter isonomia, não há dúvida disso. Que é uma elite previdenciária no Brasil, esse é o fato. Nós temos várias classes de cidadão, uma ralé previdenciária. Tem que ter teto, tem que ter algumas coisas. Agora, só um ponto assim, se agora não dá para mandar, porque tem questões políticas e tal, tudo bem. Mas que tem que garantir que esse negócio vai ser encaminhado rapidamente, sim. Janete, você tem 15 segundos, se vira. Não, eu acho só para falar dessa questão do que foi encaminhado, eu acho até que a regra de transição é muito generosa. Eu faria mais rígida ainda, mais rápida, porque nós temos que ganhar tempo. Eu acho que os efeitos da reforma da Previdência vão demorar de 5 a 10 anos. E aí que eu lembro Keynes de novo. A longo prazo estaremos todos mortos. Mas aí é uma questão de horizonte. Se você cria o horizonte, a economia entende assim. Bom, eu faria mais rápido. Olha, Keynes disse que a longo prazo todos estaremos mortos, a curto prazo todos já estouramos o tempo do Canal Livre hoje. O Canal Livre fica por aqui. Nós agradecemos a presença dos economistas Zena Latif, obrigado Zena, e o professor Roberto Janete. Muito obrigado. Muito obrigado. E também do meu querido amigo Zé Paulo Couto e do meu chefe aqui, Fernando Mito. O Canal Livre volta na semana que vem. Até lá.